Quero compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos nessa hora. E esta palavra está em João capítulo 6. Hoje é noite de ceia. Mas o que significa ceia? O que representa esse ato que temos celebrado? Essa liturgia que temos cometido durante séculos. João capítulo 6. Todos acharam? Diz o seguinte, nós vamos ler o versículo 22. O texto é um pouquinho longo aqui, mas é importante a gente entender esse texto. Pronto para ouvir? Deixa o Senhor falar ao seu coração agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus tratar com você. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Tudo o que o meu Pai virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu?
E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que a palavra do Senhor produza vida nesse lugar, nessa noite. Nós precisamos disso. Senhor, que o pão vivo que desceu do céu seja uma realidade em nosso coração, em nome de Jesus. Amados, nós estamos vivendo dias em que nós temos visto muitas ovelhas famintas, e certamente não me surpreende se nessa noite tivermos ovelhas famintas nesse lugar. São tempos difíceis, são dias em que as pessoas estão buscando um verdadeiro alimento espiritual, e elas estão cada vez mais famintas de Deus, estão precisando de vida, estão clamando por alimento que produza vida. Há pessoas que estão dentro da igreja, que creem em Deus, mas estão mortas ou estão morrendo, estão com fome, estão precisando de um verdadeiro alimento espiritual, e elas acabam aborrecidas por terem de se arrastar vezes por vezes atrás de alimento, e quando chegam diante da mesa, encontram uma mesa vazia. Quando vêm para o culto para se alimentar, saem mais vazios do que quando chegaram, porque estão em busca de alimento, estão com fome, precisam comer. Hoje é noite de ceia, hoje nós vamos comer pão, vamos beber cálice, mas ainda assim, isso não mata a fome, isso não mata a sede que nós temos, e que a igreja nos últimos dias tem tido. Exatamente dentro da perspectiva, da visão de Jesus, de que o pão e a bebida que nós temos comido e bebido, elas não são eternas, mas Ele é o verdadeiro pão, e Ele é a verdadeira bebida. A sua carne é verdadeiramente pão, e o seu sangue é verdadeiramente bebida. E Jesus estava falando isso para os seus discípulos, e estava falando isso em uma sinagoga, onde haviam vários religiosos, pessoas que estavam buscando a Deus, estudavam a respeito de Deus, extremamente conhecedores de Deus, extremamente intelectuais, rabinos, estavam estudando, estavam conhecendo, sabiam de tudo sobre Deus, mas não conheciam a Deus. Estavam famintos, e Jesus estava dizendo exatamente isso para eles: vocês estão vazios de Deus,
Vocês estão sem Deus. E muitas vezes em nossa sociedade nós temos deparados, irmãos, com gente vazia de Deus, está procurando comida. Tem gente que tem vindo à igreja, mas ainda continua com fome espiritual, porque não tem comido do verdadeiro alimento. Está com fome. E nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. São pessoas que estão enfraquecidas. Deus tem um propósito. E, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a realidade do propósito de Deus. A realidade é que Deus já proveu um alimento para o seu povo. Ele proveu o alimento para alimentar o mundo inteiro. O seu pão é mais do que uma simples refeição. O pão é alimento para a vida eterna. E quando nós falamos do pão de Deus, nós estamos falando do pão que produz a vida e vida em abundância, de acordo com João 10:10. O propósito de Deus é que nós possamos comer do seu pão. Deus quer que nós comamos do seu pão. Deus quer que você saia dessa noite, deste lugar, cheio dele. Irmãos, não dá para a gente ficar mais em tempos de perdas espirituais, perdas de tempo. Nós precisamos agora aprender a remir o nosso tempo, e precisamos agora dar passos em direção a sermos cheios de Deus. E para isso, nós precisamos comer do pão vivo que desceu do céu. Bem, sabendo que esse é o propósito de Deus para nós, que pão é esse? Que pão é esse? Que pão é esse que nós estamos no fundo, ansiando desesperadamente? Que pão é esse que está fazendo com que a gente se sinta inconformado, faminto? No versículo 33 que nós acabamos de ler, diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Assim como o maná no deserto, ele manteve o povo de Israel durante toda a peregrinação no deserto. E isso manteve não só vivo, não só sobreviveram, mas eles nem adoeceram, porque o pão que vinha do céu, no maná, lá no deserto, manteve o povo muito bem. Assim como aquele pão sustentou o povo de Israel, há um pão vivo, que é Jesus, que sustenta a nossa vida hoje e sempre. Esse pão, irmãos, quando ele é ingerido pela igreja, ele produz vida semelhante à vida de Jesus. Presta atenção no que eu estou querendo dizer para você, meu irmão. Não é uma simples mensagem. Quero que você entenda. Comer do pão do céu produz a vida de Deus. Está entendendo isso? O que é vida de Deus? Como eu não tenho noção do que é a vida de Deus, Deus então me mostra um homem, Jesus, cheio da vida de Deus, para que ele seja o meu referencial. Jesus então agora é o meu modelo de vida de Deus. E se eu quero ser cheio da vida de Deus, eu preciso comer de Jesus. Não tem outro jeito. Eu preciso me alimentar de Jesus, da vida de Jesus, ser cheio de Jesus. E quando eu como de Jesus, eu me torno semelhante a Jesus. Igreja que não vive semelhante a Jesus, não comeu do pão do céu. Gente que não come da vida de Jesus, não comeu do pão do céu. Celebrar a ceia do Senhor é reconhecer que nós temos nos alimentado do pão do céu. E aí, queridos, João 6,33 nos traz essa revelação. Esse pão produz vida. No verso 57 ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem muita gente dizendo que está se alimentando de Jesus, mas não está vivendo por Jesus.
Tem muita gente que está dizendo que está se alimentando de Jesus, mas está com uma fome. Nós necessitamos do pão de Deus. Há uma fome espiritual que tem perdurado ao longo dos anos na igreja de Jesus. Igrejas e ministérios estão morrendo quando perdem o contato com esse fluxo vivificante. Igrejas têm morrido porque têm perdido do alimento do céu. Tem gente que está morrendo espiritualmente porque parou de comer do pão do céu, parou de se alimentar de Jesus. Esta é a razão porque temos na igreja, irmãos, muitas pessoas desiludidas, muita gente clamando por Deus, desejando igreja cheia, e jovens que se referem à igreja como algo já morto, sem vida. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 a 14, ele vai dizer assim: olha o que diz o profeta, irmãos, olha o que diz o profeta: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmo cairão e não jamais se levantarão. E não se levantarão jamais. O profeta Amós já estava declarando na sua palavra profética que haveriam dias em que a igreja teria fome, em que as pessoas teriam fome, não fome de comida e nem de bebida, mas fome de Deus. As pessoas estão subindo no púlpito, estão deixando de pregar a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus não está mais sendo anunciado. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Nós pregamos o Evangelho muito mais como uma resposta ao necessitado, ou à necessidade, do que um Evangelho de arrependimento de pecado. E o Evangelho de Jesus é um Evangelho de arrependimento de pecado. A resposta direta ao pecado do homem. Mas tem muita gente que não está mais ouvindo a palavra de Deus, que está procurando e não está achando. Tem gente que está procurando a palavra viva que alimenta e não está mais achando. Irmão, você está assim, você está com fome, você parou de se alimentar do pão vivo. Essa noite não pode ser mais uma ceia. Essa noite não é mais um pão, não é mais um cálice. Essa noite é a noite em que Deus quer que você se alimente de pão vivo. Chega! Senão, irmãos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Se não nos alimentarmos do pão vivo, nós vamos morrer, porque Deus vai enviar uma fome verdadeira da palavra nos dias atuais. E eu digo mais, não só vai enviar, Ele está enviando. Há muita gente com fome de verdade, de palavra de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu tenho me deparado com isso continuamente. Hoje tem crescido o número de pregadores e pregações animadoras. Tem muito animador de auditório. Tem muito pastor que faz grandes revelações, mais do que em qualquer época da história. Será que o que está sendo oferecido ao povo de Deus é mesmo o pão do céu? Se não está produzindo vida, esse não é o verdadeiro alimento espiritual. Se não está havendo transformação, não é o verdadeiro espiritual. Portanto, ele vai causar uma inanição espiritual. Cuidado com o tipo de alimento. O nosso alimento, o verdadeiro alimento, ele traz vida. A fome
ela vai induzir os crentes a procurar algo que satisfaça as suas necessidades interiores. A igreja, ela está sendo invadida pelo adultério, pelo divórcio, por uma psicologia antibíblica, por ensinamentos pagãos. Muitos crentes estão se voltando para entretenimento espiritual, para o pecado, estão tentando preencher os vazios de suas almas, estão procurando uma coisa nova, uma atividade nova, estão procurando um evento, estão procurando alguma coisa que deixe-os animados. Tem muita gente fazendo isso porque muito do que tem se dito nos púlpitos, quando muito, está servindo apenas para nos agradar. Os sermões que estão sendo pregados hoje em dia não são mais substanciais, eles não são mais difíceis de engolir, são sermões gostosos. O pão vivo tem uma mensagem que trava. Quando você ouve, é duro de ouvir. Quando você ouve, não é divertido, porque é uma mensagem que confronta a gente, que mexe com o nosso interior. As mensagens não estão mais incomodando a gente, as mensagens não mais mexem com a gente, não mais nos confrontam. Ah, como é bom, e não é, né? A gente ouvir aquela palavra que fala: epa, não quero mais ouvir isso. Vou para aquela outra igreja ali, porque ali é legal, aqui é difícil. A palavra vem, mexe, incomoda. Em vez de eu sair daqui alegre, eu saio triste. Não, eu quero ir para a igreja que eu saia alegre, estou precisando sair alegre. Não, o verdadeiro evangelho, ele mexe com a gente, ele mexe com a nossa estrutura, ele mexe com o nosso caráter, ele mexe com o nosso pecado. Ele trata com a gente, mas a gente está parando de ouvir isso. Infelizmente estamos parando de ouvir. Muitas vezes nada do que é dito tem afetado os ouvintes. Ninguém mais está se sentindo confrontado com o seu pecado. Não há mais brasa viva do altar que queime os ouvidos dos homens. Não está mais queimando a consciência dos homens. Nada que está vindo do púlpito está fazendo ou está conseguindo nos colocar de joelhos, porque o nosso coração não está sendo mais alimentado dos púlpitos, porque a palavra de Deus, o pão vivo do céu, não está mais nos alimentando. Irmãos, há um perigo com isso. Com isso a gente está correndo um risco sério de ter se tornado um refúgio, de a igreja ter se tornado um refúgio de engano, ou dos enganados, onde o pecador, ele vai amenizar a sua consciência do pecado, sem precisar ser confrontado por ele. A gente está correndo o risco de pregadores se tornarem verdadeiros carregadores de caixão, ao invés de apóstolos de vida. Nós estamos correndo um sério risco de, ao invés de alimentar o povo com o pão vivo, procurar fazer apenas promessas agradáveis a fim de amenizar a fome espiritual. E tem muita gente querendo matar a sua fome espiritual com promessas, com Deus disse para mim, Deus falou, Deus prometeu. Nós estamos precisando de pão vivo. Números 11:6. A gente está correndo o risco de ficar entediados, cansados de sentar à mesa do Senhor. Estamos correndo o risco de menosprezar a mesa do Senhor, como fizeram os filhos de Israel lá em Números 11:6. Porque diz o texto: agora porém seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vemos senão este maná. Corremos o risco de dizer, vamos celebrar a ceia do Senhor. Ah não, de novo, hoje não vai dar. Mais um maná. Corremos o risco, menosprezarmos a mesa do Senhor.
menosprezarmos o pão vivo, a verdadeira oração que procede de corações agradecidos, transbordante da vida pura de Jesus Cristo. O que acontece quando a gente compartilha o verdadeiro pão de Deus? Será que a gente tem entendido plenamente o que acontece quando a gente partilha o pão de Deus, comendo do corpo de Cristo e bebendo do seu sangue? A força da vida pura e toda poderosa de Cristo, quando completamente inserida no homem e na mulher espiritual, ele vai trabalhar para expandir tudo o que é da carne e do diabo. Nada pode extirpar, por exemplo, o câncer. Nada pode extirpar o câncer do pecado que tem se alojado no nosso corpo, a não ser o fluxo da vida divina. Somente com o sangue de Jesus é que o pecado pode ser extirpado. Jesus disse que a sua carne deveria ser a dieta principal. Olha o que diz o versículo 53 de João 6 que nós lemos. O verso 53 diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Seus discípulos não puderam compreender esse pensamento. Lá em João 6,66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Abra lá sua Bíblia, lá, João 6,66. Olha o que diz o texto. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Verso 67, então disse Jesus aos 12: olha, já que os meus discípulos me abandonaram, a minha pergunta é: vocês também querem se retirar? Vocês querem me abandonar? No versículo 68, então Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? O verdadeiro pão que desceu do céu é uma mensagem que confronta e que muitos dos discípulos nem tiveram mais disposição de continuar ouvindo. Porque é pão, porque mexe, porque confronta. Se nós não entendermos isso, nos tornaremos apenas mais uma associação religiosa, um grupo de religiosos. Nós não podemos ser um grupo de religioso. A gente tem que comer do pão vivo que desceu do céu. Ainda hoje há aqueles que não entendem as palavras de Jesus e não dão à ceia a sua devida importância. A razão de observarmos a ceia do Senhor é a lembrança de que Ele se tornou a nossa fonte de vida através da morte. Contudo, o ato da comunhão é mais do que simbólico. Quanto mais a gente come do pão e mais a gente bebe do cálice, ou quanto mais a gente come e bebe de Cristo, tanto mais de sua vida nós veremos demonstrado em nós. E eu quero fazer um convite a você diante disso. Nós temos, na verdade, recebido esse convite dos céus, que é o de nos achegarmos à mesa e comermos a mesa do Senhor e nos fortalecermos. Por que isso, irmãos? Eu não quero que você celebre a ceia do Senhor nessa noite por celebrar. Eu quero que você entenda que comer do pão e do cálice nos faz gerar uma nova vida e nos faz nos tornar uma nova geração. Deus está contando com uma nova geração. Que geração é essa? Deus está levantando uma geração de crentes cheios do amor pelo Senhor, crentes que estão despojados de todo orgulho, de avareza, de ambição mundana, zelando ardentemente pela santidade. São um pequeno número, é verdade, mas esse número está crescendo. Há uma geração que não troca a santidade de Deus pelo mundo, não possuem nenhum outro alimento a não ser Cristo, porque sabem que não há outra fonte de vida a não ser Ele. Que
despertam para a vida, porque estão acostumados a vir assídua e zelosamente à mesa do Senhor, amam de acordo com a verdade e são destemidos. Eles denunciam o pecado sem desculpas, derrubando assim os seus ídolos e fortalezas. Eles fazem tudo isso para trazer liberdade a seus irmãos e irmãos. Despertam neles o desejo pela realidade de Cristo Jesus e ensiná-los a se alimentarem dele. Essa nova geração adora o Senhor em espírito e em verdade, são mais fascinados por Jesus do que pelas suas bênçãos e dádivas, adoram com suas mãos limpas e coração puro, porque o Espírito Santo não permitirá que o pão de Deus seja produzido onde os que se dizem crentes continuam na cobiça e na idolatria. Irmãos, não é muito fácil de ouvir essa palavra, mas olha, vai por mim, é a verdade. Infelizmente, muitos ainda estão se alimentando de mesa de demônios. Muitos estão celebrando mais a mesa de Satanás do que a mesa do Senhor. Estão servindo os seus apetites sensuais. E logo em seguida eles chegam à mesa do Senhor para se deleitarem com os justos. Isso vai levar apenas à fraqueza e à morte espiritual. Isso vai matar você. Isso vai destruir você. Porque aqueles que são enganados, eles não sabem distinguir entre o pão de Satanás e o pão do céu. Tornaram-se tão fracas e enfermas pelo pecado que já não podem comer um alimento mais forte. Eles preferem antes criticar os ensinamentos que estão lhes incomodando. Tendem à leviandade e aos divertimentos. Eles estão se esquecendo da verdadeira palavra de Deus. E por causa de muitos alimentos desagradáveis, seus apetites espirituais encontram-se insensíveis. Tem muita gente que está se alimentando mais da televisão, por exemplo, do que da mesa do Senhor. São escravos da televisão. São escravos da internet, por exemplo. São ídolos. Irmãos, vocês sabem, eu não preciso aqui ficar argumentando que eu estou certo. Vocês sabem, o mundo para quando vai ser o final de uma novela. Não vou nem à casa do Senhor hoje, porque eu preciso terminar de assistir minha novela. Muitas são as desculpas. Às vezes, o nosso ídolo é a nossa própria família. Eu não vou me chegar à mesa do Senhor porque eu tenho um compromisso com a minha família. Às vezes, o nosso ídolo é o trabalho. E quando nós levantamos ídolos na nossa vida, nós abandonamos a mesa do Senhor e servimos a mesa de demônio. Entenda uma coisa, o diabo não quer que você seja um adorador dele. Ele não está preocupado com isso não. Tudo que o diabo quer é que você não adore a Deus. Porque se você não adorar a Deus, está tudo certo. Entende? Ele não quer que você o reconheça como Senhor. Ele só quer que você não reconheça a Deus como Senhor. E reconhecer a Deus como Senhor não é verbalizar isso. Reconhecer a Deus como Senhor é viver isso. Porque tem muita gente que diz e não é. E temos que ter a consciência disso, porque nessa noite nós vamos nos achegar à mesa do Senhor. E será que nós estamos vindo à mesa do Senhor com a barriga cheia da mesa do inferno? Com a barriga vazia do pão do céu? Irmãos, nós fomos chamados para produzir vida. Nós fomos chamados para ministrar o poder de Deus, o pão do céu ao mundo, porque esse pão não alimenta apenas a gente, ele alimenta o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. O Pai proveu esse pão para nós, mas eu quero compartilhar alguma coisa a respeito do coração de Deus. Diante desse quadro, a Bíblia diz que há uma dor no coração de Deus.
O Espírito de Deus geme com gemidos inexprimíveis por causa das multidões de crentes que estão cegos espiritualmente, que estão se recusando a deixar de beber da cisterna imunda. Jeremias, no capítulo 2, o versículo 11, ele fala sobre isso. Ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Sabe por que deixamos de ser uma igreja viva? Não estou falando só da gente aqui não, estou falando da igreja. Sabe por que deixamos de ser igreja viva? Para a gente se tornar igreja de entretenimento? Porque nós deixamos de beber da água viva para beber água de cisterna, água suja. Será que esse não é um tempo de arrependimento? Essa é para ser uma noite de festa, mas será que estamos aptos para nos achegar à mesa do Senhor? Não estou condenando, mas é uma palavra que Deus está incendiando em meu coração e que começa hoje. Domingo que vem eu vou continuar essa mensagem. A comida de Jesus. A gente tem passado muito tempo, irmãos, à mesa com os nossos inimigos, enquanto a gente abandona e ignora a mesa de Deus. A pergunta que não quer calar então é: em que mesa nós estaremos assentados no dia em que o nosso Redentor aparecer subitamente em Sião? No dia da volta de Jesus, em qual mesa estaremos assentados? Na mesa do Senhor ou na mesa de demônios? A comida de Jesus. Vamos perceber mais uma vez o verso 57. Olha só as palavras de Jesus: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A comunhão é íntima. Ele estava tão comprometido em fazer a vontade do Pai, que em suas palavras, elas se tornaram o seu alimento e a sua bebida. Jesus estava sendo sustentado diariamente pelo ouvir e ver o que o Pai queria. Esse era o resultado de Jesus passar muito tempo em comunhão com Ele. Quando nos alimentamos da vontade de Deus, quando nos alimentamos de Jesus, nós queremos fazer o que lhe agrada. Não há tempo para pecar, porque queremos fazer o que lhe agrada. João capítulo 4. Jesus então vai ensinar aos seus discípulos. Ele vai dizer: mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. João 4, 32 a 34. Ele diz assim, diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? E Jesus então vai dizer: não, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Trabalhai não pela comida, agora o versículo 27 do capítulo 6. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou como seu selo. Talvez você diga assim: eu preciso trabalhar para comer. Jesus está falando: ei, não trabalhe para comer, trabalhe para comer a comida eterna. Porque nós estamos tão preocupados para trabalhar, para comer o pão de amanhã, que nós estamos esquecendo que o principal da nossa vida é a comida eterna. É a comida que vai produzir vida eterna.
assim como Cristo vivia pelo Pai, ou vive pelo Pai, nós também devemos receber a nossa vida, nos alimentando de Cristo Jesus. Irmãos, muita gente parou de se alimentar de Cristo, muita gente abandonou Cristo no caminho, não está vivendo por Ele, não está se alimentando dEle, e pode estar se refugiando na igreja, porque não está mais sendo confrontado em seu pecado. Em nome do Senhor Jesus, para com isso hoje, muda esse contexto hoje, deixa Cristo romper as barreiras hoje. Se você tem tido fome espiritual, se você está morrendo espiritualmente, dê um basta nisso hoje, porque há pão vivo de Deus para você, e há pão vivo do céu. Seu nome é Jesus. Se alimente dele, viva por ele, creia nele, conheça as suas palavras, ande com ele. Se nós não nos alimentarmos de Cristo, não há sentido sermos igreja. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Eu queria que você se alimentasse do pão do céu. Eu queria que você fechasse os seus olhos.